Bom dia, Maria. Bom dia. Beleza, né? Sim. Página 72, para vocês se preparando, tá? Luísa, Ana, bom dia. Bom dia, Bruno. Joia. Bom dia, professor. Bom dia, Isabela também. Bom dia. Beleza. Meninos, a página 72, livro de vocês, do livro 2 ainda, tá? Pra gente concluir. Ô, Ana, aquele dia saiu, né, a internet, você falou. Sim, eu não sei o que aconteceu, que é a segunda vez já que acontece na sua aula. A internet começa a travar e eu não consigo te escutar. Ah, entendi. Teve um dia, assim, antes da anterior, né, na semana passada, na outra, nós tivemos um problema que todo mundo saiu da aula ao mesmo tempo, então eu não sei se foi uma conexão, não sei se foi aqui comigo, que meio que caiu e saiu assim todo mundo. E na semana passada aí foi você, aí você até justificou, né? Mas tá tranquilo. Aí a aula fica disponível lá no YouTube da escola, aí vocês assistam lá quando perder, assim, tá bom? São 10h40, nós vamos dar início, então, na correção do restante das atividades. Vocês já me enviaram a atividade valendo 2 pontos, né? São aquelas do livro 2, incluindo essas daqui, tá bom? Vocês precisam fazer a resolução de todas, né? Capítulo 3 e capítulo 4, e me enviar essas fotos, preferencialmente até amanhã, ok? Mas se alguém... Professor, Oi. eu te enviei as fotos do resto do capítulo já, porém algumas atividades que você vai corrigir hoje, eu não consegui fazer. Aí eu já te mandei mesmo sem fazer. Não tem Tem problema, não. problema? Não, tem não. Fica tranquila, tá bom? Então, se você Tá. mandou incompleta porque não conseguiu, tá tranquilo, sem problema. Tá bom? As outras, nós temos correção lá na sala de aula virtual, todas elas, né? Mas essa daqui a gente não corrigiu realmente, tá bom? Fica tranquilo. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Acho que não. Meninos, olha só, são muitas atividades para a gente terminar a correção hoje, mas a gente precisa concluir hoje, porque na aula que vem a gente já está iniciando, melhor, a gente já está quase finalizando um novo capítulo na sala virtual lá, do livro 3, né? Então, quem está acompanhando certinho as aulas vai observar lá que a gente já está bem avançado, é um conteúdo novo, é diferente, é evolução. Então, nós precisamos seguir aqui, vamos finalizar hoje. E vai ser assim, às vezes eu vou pedir você para ler o enunciado, alguma de vocês, e já vamos direto para a resposta, e eu vou projetar aqui as respostas. Então, quem se perder, já que tem muito texto, né, de respostas aqui, vocês olham lá. Mas quando tiver dúvida, vocês podem perguntar, sem problema, ok? Então, eu vou ficar projetando diretamente nas respostas, para ser mais prático, vocês acompanhem no livro de vocês aí. Página 72. Lê para mim, Ana, o número 1. Qual é a relação do cromossomos e dos genes com o desenvolvimento dos organismos de diferentes espécies desde a fase de embrião? Beleza. Aqui pede, pessoal, o relacionamento entre cromossomos. Cromossomos são as estruturas formadas por DNA todo enovelado que está na sua forma condensada. DNA é onde que tem o material genético. Logo, o cromossomo ele possui várias partezinhas que são os genes, né? Então, essas duas palavrinhas diferentes aí, cromossomos e genes, são isso. Aí pergunta qual a relação deles com o desenvolvimento do organismo, né? Das diferentes espécies desde a fase do embrião. Olha só,
Tá aqui já a resposta, né? Os genes, eles presentes no cromossomo são as informações genéticas dos seres e elas vão expressar e poder coordenar a formação, o desenvolvimento do organismo, as características desses seres, elas vão surgir a partir daí, né? Desde a fase embrionária, tranquilo? Então, cada espécie, ela é de um jeito por causa disso, a ação dos cromossomos com os genes desde o desenvolvimento. Tá bom? Questão número 1. Lê para mim, Luísa, questão número 2. Essa que tá aqui, né? Não, aqui é a resposta. A do livro. A do livro, isso. A pergunta, lê para mim aqui, ó. Essa que tem os cromossomos roxos aí. Consegue ver? Identifique na imagem abaixo os cromossomos. Que palavra é essa, gente? Homólogos e os Isso. genes da. Gente, difícil de ler. Lê essa palavra aí, professor. Alelos. 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 Peraí, professor. Só um minuto. Peraí. Respira fundo e lê de novo. Só um minuto que eu estava na página errada. Não, mas... Página tá. 70. Página E 2? 70. 72, hein? Você tá em que página? Achei, tudo certo. Tudo certo. Esse desenho Identifique na roxo. imagem abaixo os cromossomos homólogos e os genes alelos. Isso. Depois, explica o que é cada uma dessas estruturas. Beleza, a gente começa respondendo essa questão pelo desenho. Primeiro quer saber aqui no desenho qual seriam os cromossomos homólogos. O que está representando isso? Quem responde? Professor, posso falar o que eu coloquei? Pode. Fala, Maria. Eu coloquei que os homólogos têm semelhança no tamanho e na localização dos genes, e os genes alelos ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Perfeito. Mas se você já respondeu o textinho aqui, né? Explicando o que é cada uma delas, tá certinho. Então, a segunda resposta é essa. Mas você precisa também mostrar na imagem quem são os homólogos. Os Finaliza aí pra mim. homólogos são os coisinhos... São os em roxo e os alelos são as faixinhas em amarelo. Perfeito, perfeito. Então, assim, essas partezinhas roxas são os cromossomos. Eles são homólogos porque eles estão pareados. São cromossomos do pai e da mãe, né, de uma origem materna e paterna, e que eles são semelhantes no tamanho, nas características. E os alelos são esses genes pareados, um do lado do outro, então as faixas amarelas, tá bom? Então faz setinha aí. Faixinha amarela, genes alelo, e os roxos, cromossomos homólogos. E Maria já respondeu a segunda parte também. Tá aqui, ó. Os cromossomos homólogos apresentam semelhança de tamanho e localização dos genes, né, de determinada característica. Já os genes alelos são localizados na mesma região dos cromossomos homólogos, condicionam a mesma característica, tá bom? Então, quem não fez ou errou, só conferir aqui a 2, tranquilo? Vamos para 3, então? Isabela. Oi. Lê a 3, por gentileza. Leia o enunciado a seguir e marque X na alternativa correta. Pode Tem que ler esse quadrinho? Isso, lê o quadrinho. Tá. De uma planta original com folhas verdes, foram clonadas outras duas plantas. Uma delas foi exposta à iluminação solar natural e a outra foi mantida no escuro. Com o passar de alguns dias, observou-se que a planta exposta à luz apresentava folhas verdes, e a planta mantida no escuro estava com folhas amareladas. Assim, Beleza. nessas plantas... Ótimo. Qual a resposta? Professor, eu marquei a C. Letra C. Ótimo. Letra C. Ela fala assim, os genótipos são iguais e os fenótipos diferentes. O que tá certinho? O que isso quer dizer? Ele foi clonado a partir de uma planta original, então pegou uma planta, fez o clone lá. Foram clonadas duas plantas. Essas duas plantas, elas foram colocadas em ambiente diferente. Um ensolarado e outro escuro. A planta do ambiente ensolarado, ela ficou com folhas verdes, a do ambiente escuro ficou com folhas amarelas. Quando eu falo de ficar com folha verde ou ficar com folha amarela, está alterando aquilo que é visível. Característica visível a gente chama de fenótipo, ok? E a característica interna deles que define, porque os dois tinham folha verde,
Só que o que mudou foi por causa do ambiente. Então, os genes, chamado de genótipo, é o mesmo, não muda, tá bom? Só muda a característica externa, o fenótipo. É igual a gente. Se a gente tem um genótipo que condiciona cada um com essa cor de pele, mas se você for para a praia, ficar muito exposta ao sol, sua pele vai escurecer. Ela vai ficar lá queimada de sol, porque você teve o seu fenótipo alterado, não o seu genótipo. Fiquem atentos nisso, porque isso é questão de IFES, questão de Enem, cobra muito esses negócios, tá bom? Letra C é a resposta, hein? Agora lê para mim, quem não leu? Acho que todas participaram, né? Lê, Maria, a 4. Com as palavras do quadro, escreva um parágrafo sobre o desenvolvimento das características nas espécies. Então, pessoal, essa questão, ela é pessoal, beleza? Ela te dá 4 palavras, 4 termos aí, que se referem, né, à genética, só que você tem que unir esses termos aí e fazer um parágrafo, um textinho bem breve, né, sobre o desenvolvimento dessas características na espécie. Então, você tem que falar sobre material genético, sobre fenótipo, genótipo e hereditariedade. Alguém fez essa e quer ler? Eu fiz, posso ler? Pode. Eu coloquei, a partir da hereditariedade ao compartilhamento de material genético para os sucessores. Os genes que podem ser passados aos descendentes é chamado de genótipo, que associado às interações com o meio ambiente forma o fenótipo. Perfeito, muito bem, ótimo, tá? Você envolveu todos os termos, né? E ainda colocou eles de forma correta. Então, perfeito. Lembrando que é uma resposta pessoal, tá? Então, a ordem aí que vocês fizeram, não importa desde que você utilize corretamente os termos. Aqui tem uma proposta de resposta, então, para vocês conferirem aí. Questão número 5. Leandro, novamente. Durante aproximadamente 7 anos, Mendel, sei lá como fala nesse cara. Mendel, isso. É isso. Realizou seu cuidadoso trabalho com as ervilhas. No entanto, ao divulgar a sua brilhante obra em 1865, não foi compreendida nem valorizada, o que somente ocorreu muitos anos após sua morte. Por que Mendel utilizou as ervilhas em seus experimentos? Perfeito. Mendel, esse cara aí, ele é conhecido como o pai da genética. É Gregor Mendel, ele era um monge e ele fez estudos utilizando ervilhas principalmente. E os estudos dele, tudo aquilo que ele deixou registrado não foi reconhecido enquanto ele era vivo. Esses trabalhos só tiveram conhecimento e hoje são assim, importantíssimos na ciência, eles só tiveram reconhecimento após a morte de Mendel. Tá, aí a questão pergunta, por que Mendel usou, então, ervilhas para fazer os experimentos dele? Quem responde? Professor, eu não Essa fiz eu não essa. consegui fazer. Não? Eu também não fiz. Ah, tá. Beleza, tá aqui a resposta, meninas, ó. Mas por que ele usou as ervilhas? Ervilhas é um tipo de planta que o desenvolvimento é muito rápido. Ele precisava estudar plantas puras, onde que ele cruzava essas plantas e ele tinha ali resultados e era controlado as gerações. Ele tinha que fazer cruzamentos sequenciados com a planta para ter certeza que os genes dela eram puros. Beleza. Como ela é uma planta que reproduz rápido, ela dá resultado muito rápido. Com isso, ele conseguiu fazer todos os seus estudos genéticos, analisando várias gerações em um curto período. Então, por isso ele utilizou essa espécie. Tranquilo? Tá aí a resposta para vocês. Eu acho que a maioria não conseguiu fazer essa. Tá? Enquanto vocês vão copiando aí, a gente vai continuar para dar tempo, hein? Lê para mim, ô Luísa, a número 6. Professor, ela saiu da aula. Ah, tá. Lê para mim aí, Maria. O albinismo é uma característica recessiva na qual os organismos não apresentam pigmentação na pele, nos olhos, nos cabelos, nas penas ou nas escamas. Isso porque o albinismo pode ocorrer em diferentes espécies de seres vivos, inclusive nos seres humanos. A pigmentação normal da pele e de outras estruturas é representada pelo gene dominante. Com base nessas informações... vai. Aí você continua, né? Pelo gene dominante A.
Vocês já viram alguém albino, um ser humano albino? Conhecem, né? Sim. Aham. Sim. Então, aqui em Ares mesmo tem casos, né? Comum, assim, mas é claro que dentro de uma população, né, bem numerosa, a gente encontrar casos de pessoas albinas. Na África, por exemplo, os albinos durante muito tempo, e até na atualidade algumas regiões, são tidos como alguém assim amaldiçoado. Eles até matavam, sacrificavam crianças albinas, porque no meio de muitos negros, né, pessoas que têm uma quantidade de melanina muito grande, nasciam totalmente desprovido de pigmento. Ele não é branco, ele é desprovido de pigmento. Então, o albino, toda a parte dele fica aquela cor esbranquiçada, mas é porque não tem pigmento nenhum. E isso pode acontecer com qualquer ser. A gente observa aí uma fêmea, né, uma búfala fêmea aí, e o filhote albino. O filhotinho nasceu totalmente diferente daquilo que é comum. E o albinismo, ele é caracterizado, olha, essa pigmentação, ela é caracterizada por uma questão recessiva, né? A gente pode ver o finalzinho desse texto que diz assim, ó, a pigmentação normal da pele e as estruturas é representada por um gene dominante. Então, toda a nossa coloração, ela sobressai aos demais, aos albinos, no caso, porque é um gene dominante, usado pela letra A. Aqui, pessoal, é a minha maior preocupação quanto a vocês, que às vezes os alunos têm muita dificuldade em fazer esses cruzamentos e isso é muito cobrado. Quando fala de genética, a gente vai lembrar disso daqui. Aí eu quero ver se vocês entenderam esse negócio, tá? Vamos lá, ó. Com base nessas informações, analise os genes do casal representado a seguir para a característica de pigmentação da pele, identifique se eles podem ou não podem ter um filho albino. Justifique sua resposta. Você não começa essa questão respondendo ela na parte discursiva, não. Você tem que fazer primeiro o cruzamento, realizar o cruzamento segundo os dados para achar o resultado e depois chegar nessa resposta, se eles têm probabilidade ou não de ter filho albino. Tranquilo? Como? Por onde que a gente começa isso, então? Aqui é a primeira lei de Mendel, onde que a gente vai usar um gene, né, apenas, não são aqueles genes pares duplos lá da segunda lei de Mendel, então a gente vai usar o quadrinho de Punnett, aquele joguinho da velha, para fazer esse cruzamento. Se vocês olham para a imagem da mãe tem umas letrinhas embaixo, a imagem do pai também tem umas letrinhas embaixo. Isso aí é o genótipo de cada um deles, para esta característica, pigmentação da pele. Me responde aí, os genótipos do pai e da mãe, é homozigoto dominante, é homozigoto recessivo ou é heterozigoto? Pode responder. Vou perguntar. Ô, Ana. Oi. E aí, é homozigoto ou é heterozigoto? Professor, eu não sei te responder, não. Isso aí que eu preciso saber de vocês. Beleza, Ana, nós vamos falar agora. Isabela, Maria, sabem dizer se é homozigoto ou heterozigoto? Esse azinho embaixo dos dois? Eu acho que é hétero. Eu acho. Aham, é isso aí, tá certo. Mas vejam bem, o prefixo homo vem de igual, hétero de diferente. Quando a gente fala de homozigoto, precisa de ter duas letras que são as mesmas, igual aqui é azão e azim, é tudo letra A. Mas elas têm que ainda estar no mesmo formato, ou maiúsculo ou minúsculo para ser homozigoto. Então, assim, se fosse azão, azão, homozigoto, como é o A maiúsculo, dominante. Se fosse azim, azim, homozigoto, já que os dois são minúsculo, porém recessivo. Tranquilo? Só que aqui tem um A maiúsculo e um A minúsculo. Então, a palavra certa é heterozigoto. Preciso que vocês saibam esse negócio, hein? Tranquilo? Beleza. Pai e mãe heterozigóticos, né? O genótipo dele. Agora a gente vai fazer o cruzamento utilizando o quadro de Punnett. Quem fez essa? Professor, eu fiz. Beleza. Vamos olhar aqui para o quadro? Você fez no joguinho da velha, nesse quadrinho mesmo? Foi. Lá do livro tem, né? No lugarzinho para fazer. Então, como que a gente começa? A gente precisa descobrir o gene do pai e o gene da mãe.
No caso aqui, homem e mulher, né? Mas pode ser um gene de uma fêmea e de um macho de qualquer espécie para a gente usar isso aqui, ou até mesmo com plantas, hein? Ó, o pai, ele tem os genes do tipo A maiúsculo e A minúsculo. Eu venho aqui num quadrinho de cima e coloco o A maiúsculo. Venho no quadrinho do lado e coloco o A minúsculo. Esse é o genótipo do pai. Aí o genótipo da mãe é igual. Então eu venho e separo, coloco o A maiúsculo e o A minúsculo. Tranquilo até aqui? Sim. Uhum. Deixa eu só ver se eu pego um pincel para me riscar aqui, um lápis, alguma coisa. Isso. Ó, aqui, ó, esse é um genótipo que ele condiciona, né? Um gene lá, um alelo que condiciona a característica dominante. O Azinho condiciona a característica recessiva. Porém, para ele ser recessivo, tem que ter 2 Azinhos juntos, hein? Senão, basta um A maiúsculo para dominar. Então, ó, o pai e a mãe têm o mesmo genótipo, agora vai fazer o cruzamento. Você vai responder da seguinte maneira. O primeiro quadrinho aqui do meio, esse que eu vou dar um xizinho aqui, ó, ele vai ter o resultado da união desse quadro, primeiro aqui de cima, com o primeiro quadro da mãe. Então, o pai vai mandar um A maiúsculo e a mãe vai mandar um A maiúsculo. Os dois mandaram A maiúsculo, qual o genótipo que formou aqui? Azão, azão. Agora, esse A maiúsculo da mãe aqui, ele vai se unir, vou colocar de cor vermelha para vocês acompanhar. Acompanha esse negócio aqui, hein? Esse A maiúsculo, ele vai vir para cá, para o outro quadrinho. E o pai vai mandar o A minúsculo. Vai formar azão, azim. Sempre coloca o maiúsculo na frente, aqui no resultado, tá bom? Fez assim, Maria? Tá igualzinho? Não, estava errado, já apaguei. Ah, tranquilo. Mas tá entendendo o processo, né? Ó, aqui embaixo agora, deixa eu só tirar aqui para vocês visualizarem. Olha só, aqui embaixo, nós vamos colocar o resultado do... Ué, essa borracha não quer sair. Ah, tá. Aqui a gente vai colocar o resultado dos outros genótipos que vão se unir. Esse quadrinho de cima do pai agora vai unir com esse quadrinho aqui da mãe. Então, o pai mandou um azão, a mãe mandou um azinho. Ficou azão, azinho de novo. E, por fim, agora, o pai vai mandar um azinho e a mãe também vai mandar um azinho. Ok? Aí ficou azinho, azinho. Então, assim que a gente faz o cruzamento. Faz o resultado desse teste para a gente fazer a descoberta. Tranquilo. Como eu sei que a característica albina, cor albina, despigmentação da pele, ela é uma característica recessiva, então ela precisa de ter 2 azinhos juntos para que o filho nasça desse jeito. Tranquilo? 2 azinhos juntos. Cada quadrinho desse equivale a 25% de chance. A gente na genética fala em probabilidade, porcentagem. Então a gente tem aqui, ó, 25% de chance em cada um. Então 25 com 25, 25, 25, 100%. Tranquilo? Ou a gente pode usar a fração. São 4 ao todo e a gente pode comparar 1 a cada 4. A gente pode usar a fração também para resolver. Aí vem a pergunta agora. Esse casal tem chance de produzir filhos do tipo albino? Sim ou não? Tem. Tem, Sim. mas aí é só 25%. Perfeito. É isso aí que eu precisava que vocês compreendessem. Quem ainda não tinha compreendido, né? Tem sim a possibilidade, porém apenas 25%. Ou apenas 1 a cada 4 filhos. Ok? Essa é a resposta. E se eu perguntasse para vocês, quantos dos filhos desse casal têm o genótipo heterozigoto? Quantos por cento? E aí? 50%. 50, que é o azão azinho. Então, aqui, ó, esse quadrinho 25, esse quadrinho 25. Essas são questões de prova, hein? Fiquem atentos a esse negócio. E se eu perguntasse ainda para vocês, quantos porcentos de filhos, né? Qual a probabilidade de filhos nascerem homozigoto dominante? 25. 25, que é o azão, azão. E homozigoto recessivo, 25, azinho, azinho. Tranquilo. Isso aí. Então, aqui é a resposta, né? Completinha, depois que vocês fizeram aí o resultado do cruzamento, só escrever isso aqui, ó. O homem, a mulher ou algo semelhante a isso.
produzem tais gametas, né? E existe 25% de chance. Beleza? Alguma dúvida disso daqui? Não, né? Olha, a questão 7, meninas, mesma coisa. Primeira lei de Mendel. Alguém estava copiando ainda? Eu passei. Ó, primeira lei de Mendel, mesma coisa. Vocês vão realizar o cruzamento, só que aqui só muda o contexto. Quando muda a letra, professor, mudou tudo? Não. As letras são para representar características diferentes. Nesse caso aqui, a gente está falando do genótipo da flor. A gente está falando de orquídea aqui. Então, a gente já não está falando de pigmento de pele. Tranquilo? Aí vem, as informações são assim, já são 11h04. Ó, em uma espécie de orquídea, a cor lilás da flor é determinada pela presença de um alelo dominante, que é o P maiúsculo. Basta ter um P para ele dominar, maiúsculo, hein? E a cor branca da flor é determinada pela presença de alelo recessivo, que é o Pzinho. Agora vem a pergunta. No cruzamento das plantas representadas a seguir, quantas das plantas formadas poderão gerar flores na cor lilás? E aí? Qual a possibilidade que vocês acham? Como que vocês resolveriam essa questão aqui? Maria, você chegou a fazer essa? Eu fiz, professor, mas também estava errada, eu já apaguei. Ah, tá. Tô vendo que eu até... Peraí, só um instante aqui que eu coloquei um P que ficou minúsculo. Olha só. Aí, como que a gente vai resolver? Mesma coisa, olha para a flor, debaixo da flor tem o genótipo. Então, ó, a flor que é dominante, a cor dela é a lilás, e o gene dela é P maiúsculo e P minúsculo. A gente colocou aqui do lado esquerdo, ó. Os genes da planta, o gameta dela, da planta branca, é Pzinho, Pzinho, então é recessivo. A gente colocou aqui do lado. Agora a gente faz o cruzamento unindo os gametas. Essa planta lilás manda o Pzão, a branca manda o Pzinho, então forma Pzão, Pzinho. Agora aqui, ó, a lilás manda o Pzão, a branca manda outro Pzinho, porque ela só tem Pzinho, né? Pzão, Pzinho de novo. E agora só tem Pzinho para mandar. A branca só manda Pzinho e o gameta que a lilás vai mandar também é. Então formou Pzinho, 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 Pzinho. Beleza? Aí a pergunta é a seguinte. No cruzamento dessas plantas a seguir, quantas das plantas formadas poderão gerar flores da cor lilás? Qual a resposta? Duas a cada 4 plantas. 2 a cada 4 plantas. Como que eu sei isso? Olha para o genótipo das gerações de filhos, geração P aqui, ó. Pzão, Pzinho, Pzão, Pzinho, igual o genótipo da planta lilás, que está aqui em cima, né? Pzão, Pzinho, ó, que é uma característica dominante. Então, 50%, metade dos filhos, dos descendentes vão nascer com cor lilás, metade dos descendentes vão nascer com cor branca. Tranquilo? Tá aí a resposta, só vocês fazerem a descrição disso. Meninos, olha só, quem ainda não fez, vai fazer essas outras do lado. A questão 8 é igual a essas, o modelo. A questão 9, não. A questão 9 é mais ampla e ela faz da segunda lei de Mendel, ok? Então, você vai usar as mesmas características, porém, usa mais genes. Então, vocês façam também ela. E as outras questões são de biotecnologia. Qualquer coisa na próxima aula eu disponibilizo já as respostas para vocês, já que não vai dar tempo aqui, mas eu acho que é importante vocês entenderem isso, tá bom? Conseguiram copiar até aqui as respostas? Sim. Sim. Beleza. Se alguém, eu vou deixar salvo aí, se alguém precisar depois, só me pedir também que a gente compartilha, tá bom? Olha só. Na prova, já falei com vocês já viram as notas, né, disponíveis lá na sala de aula virtual. Fiquem atentos na questão da atividade avaliativa. Quem não mandou, pode mandar. Alguns aí já mandaram, né, eu recebi. Tá? E assistam as aulas do site lá também, que a gente já está no novo capítulo. Tranquilo? Alguma pergunta? Não. Então tá beleza.
Até semana que vem e fiquem atentos no planejamento que eu vou mandar o que a gente vai fazer na semana que vem. Tá bom? Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Até professor. semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tchau.